O Corinthians precisa de uma tese de mestrado sobre seu trabalho jogando fora de seus domínios. Quando o Corinthians não joga na Neoquímica Arena, parece que o campo é um losango, o gol é um círculo, o adversário é o campeão do Super Bowl e as regras são do futebol americano. Um abraço, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Sérgio Botarelli, hoje trazendo mais uma análise de uma partida do Campeonato Paulista que aconteceu nesta quinta-feira. Hoje vamos falar de São Bernardo 2, Corinthians 0, especificamente sobre o caso Corinthians fora de casa. Mas antes, quero dar uma dica para você, falar da Traine Moda, cosméticos e perfumaria. Para você, mulher que está indo para academia, gosta de ir estilosa, gosta de ir com as roupas mais confortáveis possível, que isso é ainda mais importante, tudo isso tem na Traine Moda, Cosméticos e Perfumaria. Dá uma entrada lá no Instagram e também manda uma mensagem no WhatsApp que você vai receber o catálogo atualizado das peças disponíveis com tamanho e cores também, tá bom? E para você que gosta de fragrâncias importadas, temos Amaca Paris, né? Fragrâncias inspiradas em fragrâncias importadas para você que gosta desse tipo de perfume, para andar cheirosinho ou cheirosinha, né? Tem tudo isso na Traine Moda, Cosméticos e Perfumaria, tá bom? Entre em contato para você saber mais. Falar também da JHF Soluções Tecnológicas, para você que tem aí um escritório, uma empresa, está precisando de câmeras de monitoramento, está precisando de locação de equipamento de informática ou a montagem de toda a parte de rede aí da sua empresa, toda a parte de telefonia, de telecomunicações, ramais, etc. Tudo isso a JHF Soluções Tecnológicas tem para te oferecer, tá bom? Para você saber mais detalhes, está aqui embaixo o contato, na verdade o site para você ter o contato lá e saber também todos os serviços prestados aí pela JHF, especialmente para você, beleza? Dados os recados, vamos falar sobre Corinthians e São Bernardo, mas eu quero falar sobre o fenômeno Corinthians fora de casa. Desde 2017, quando a equipe do Carille, lá comandada pelo Fábio Carille, foi campeã brasileira, fazendo uma campanha interessantíssima fora de casa, com uma estratégia defensiva muito interessante e uma letalidade incrível lá na frente, o Corinthians não faz bons papéis fora de casa, nem no Campeonato Paulista, quando enfrenta-se ali times que disputam a Série C, a Série D do Campeonato Brasileiro. É claro que, considerando aí os outros estaduais, o estadual do futebol paulista é muito mais forte. Mesmo assim, um time como o Corinthians, como o Palmeiras, São Paulo, Santos, Bragantino, que são aqueles times com um poderio financeiro muito maior, uma camisa muito mais pesada, precisa se impor diante dessas equipes. E o Corinthians não consegue fazer isso, cara, nem no Brasileiro, nem no Campeonato Paulista. O Corinthians tem uma campanha muito ruim fora de casa. E é incrível, porque assim, o Corinthians faz uma atuação dentro de casa, uma atrás da outra, muito boas, né? O Corinthians se impõe dentro da sua própria casa, a maioria das vezes joga muito melhor do que o adversário e ganha sempre com autoridade. Mas são raríssimas as vezes que o Corinthians joga melhor do que o adversário fora de casa. É impressionante. O Corinthians precisa de uma tese de mestrado sobre seu trabalho jogando fora de seus domínios. Quando o Corinthians não joga na Neoquímica Arena, parece que o campo é um losango, o gol é um círculo, o adversário é o campeão do Super Bowl e as regras são do futebol americano. Essa é a impressão que eu tenho do Corinthians jogando fora de casa. Joga muito mal, é quase sempre dominado. Quando tem a mais posse de bola, não cria-se nada. Não faz jogadas interessantes, não machuca o goleiro. O goleiro do São Bernardo praticamente assistiu ao jogo lá no 1º de maio, né? Então é muito fácil bater o Corinthians jogando fora de casa. Eu, se sou um time disputando um campeonato como o Paulista, eu ia escolher o Corinthians para jogar dentro de casa todas as rodadas, né? Sai para jogar contra alguém, joga em casa contra o Corinthians. Sai para jogar contra alguém, joga em casa contra o Corinthians. Porque é teta. É teta demais jogar em casa contra o Corinthians. Ontem, né, nesse caso específico, o jogo contra o São Bernardo, alguns agravantes, né? Lesão do Yuri Alberto, que já tá fora 2 jogos. Alguns jogadores foram poupados, os mais velhos, né? Gil não jogou, Fábio Santos entrou no segundo tempo, Renato Augusto nem atuou também.
Então, o time jogou desfalcado, com algumas peças que não está acostumado a jogar. Romero como centroavante, nem justifica-se a contratação do Romero, mas como centroavante ainda pior, né? Mais bizarro ainda. O Bidu não fez uma partida muito interessante. Giuliano sumido do jogo. Duqueiroz está muito mal. Começou a temporada muito mal do Queiroz, não tem jogado bem, não tem construído nada, não tem conseguido achar os jogadores adversários na marcação, enfim, Corinthians, uma lástima contra o São Bernardo, ainda no segundo tempo com a entrada do Paulinho, que entrou de centroavante mais uma vez, pela terceira vez no campeonato, ainda jogou melhor do que o Romero, e a entrada do Fausto Vera deu uma leve melhorada no Corinthians, mas é aquela melhorada de ter um pouquinho mais o domínio do jogo, mas não criou absolutamente nenhuma chance claríssima de gol, apenas algumas bolas cruzadas dentro da área que assustou um pouco a defesa do São Bernardo, mas nada além disso. O São Bernardo ganhou com total autoridade. E vamos lá, hein? O campo do São Bernardo praticamente só tinha torcedor do Corinthians. 95% da torcida era composta pela Fiel, né? A torcida do São Bernardo é bem pequena. O São Bernardo abriu o estádio praticamente todo para a torcida do Corinthians comparecer e também gerar uma renda para a equipe do ABC. Mesmo assim, não surtiu efeito. O Corinthians não fez uma boa partida. Acabou, inclusive, perdendo a posição geral para o próprio São Bernardo na tabela, né? O São Bernardo chegou a 14 pontos, Corinthians parou nos 13 pontos ganhos, ainda está na zona de classificação do seu grupo, deve se classificar na liderança sem problema nenhum, mas tem aí, logo mais, na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, o clássico contra o Palmeiras. O que preocupa no Corinthians para o restante da temporada? Esquecendo um pouco o jogo de ontem, que é só um classificatório para um campeonato que deve ser aí o menos interessante da temporada. O que preocupa é que faz 1 mês e meio que o time já está em atividade ali, tanto o treinamento quanto o Campeonato Paulista, e está poupando jogadores. O que isso significa? Significa que não vai ser diferente durante toda a temporada. O Corinthians tem jogadores já velhos, né? Como o Balbuena, que começou a temporada pessimamente, falhou em todos os jogos em que jogou. Ontem, mais uma vez, cometeu um pênalti bizarro que gerou o primeiro gol do São Bernardo. Tem o Gil, que tá jogando bem, mas é um cara que não vai aguentar o ano inteiro, quarta e domingo. Tem o Fábio Santos, que tá beirando os 38 anos, completa em setembro desse ano. Tem o Renato Augusto, que também não vai aguentar jogar todos os jogos. Ontem nem jogou, nem entrou em campo, né? Então o Corinthians é um time realmente envelhecido. O Paulinho, que tá como opção no banco de reserva, mas é um cara já velho. Então isso que a gente viu ontem, de alguns jogadores não terem entrado em campo, exceto o Yuri Alberto, que é um jogador jovem e não jogou por causa de lesão, vai acontecer durante toda a temporada. E a reposição não é boa. A reposição é abaixo da qualidade técnica dos jogadores titulares. Então isso é muito preocupante. O Corinthians não contratou na temporada. Contratou Matheus Bidu e contratou o Romero, né? Não é suficiente. O Corinthians precisa de peças. Precisa de reposição. Para quando esses caras que são acima da média tiverem que descansar, entrar uma galera que vai corresponder. Porque senão o Corinthians vai sofrer muito na temporada em todas as competições que disputar. É bom que o Lázaro esteja conversando com a diretoria de futebol do Corinthians para ver aí alguma solução para esse tipo de coisa. Que senão o Corinthians apenas vai figurar e vai fazer a torcida passar raiva durante a temporada 2023. A ver aí o que vai acontecer no futuro do Corinthians, e é bom correr, viu? Porque a Libertadores já está batendo a porta. Espero que você tenha gostado dessa análise. Não tem problema se não concordou, normal, pode deixar o seu comentário aqui concordando ou discordando, deixa seu parecer sobre esse Corinthians fora de casa, que é um caso a ser estudado, um caso à parte no futebol brasileiro. Inscreva-se no canal, muito obrigado por ter chegado aí à marca de 100 inscritos aqui no meu canal, no canal do Sérgio Botarelli. Comenta e também curta aí o vídeo, beleza? Isso vai ajudar bastante o canal a evoluir cada vez mais. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!